Senhor Deus, neste momento, eu peço que nos dê uma mentalidade, uma maneira diferente de pensar, para sermos diferentes. Uma mentalidade, e discernimento e atitudes que sejam as mesmas do seu Filho Jesus, que embora mesmo sendo Deus, ele considerou que ser igual a Deus era algo que não deveria se apegar. Ele decidiu esvaziar-se a si mesmo, tomando a forma humana de um servo, humilhando-se, tornando-se semelhante a nós. E foi obediente até a morte de cruz. Deus, coloque em nós essa mentalidade. Hoje aqui, neste lugar, eu oro em nome dele, seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Boa tarde. Que bom que você está aqui. Que bom que você pode estar ouvindo em algum lugar ou assistindo em algum lugar. Se isso é possível, na verdade isso só é possível porque algum dia Deus amou mais você do que o seu único filho. O texto diz, porque Deus amou o mundo, fala comigo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, isso, crer. No que você crê? No que realmente você crê? Quais são as suas crenças pessoais, seus valores? O que é que faz você estar aqui, nesse início de tarde, aqui nessa igreja? A mesma pergunta pode ser feita de uma forma diferente. O que significa ser cristão? O que significa ser seguidor de um rabino judeu que viveu há 2000 anos atrás, hoje, século 21, aqui na nossa cidade de São Paulo, no nosso tempo? O que significa ser cristão? A mesma pergunta, ela pode ser feita de uma maneira mais profunda. O que significa ser adventista? Por que ser adventista? Adventista do sétimo dia. Qual a razão da existência dessa igreja? Qual o propósito? Qual a sua função como igreja? Qual a sua utilidade? Será que somos necessários? Sabe, como adventistas, nós nos gabamos de possuir a verdade. E eu te pergunto, que verdade? Que verdade é essa que nós tanto, como adventistas, nos gabamos de ter? Será que aquilo que o Filho de Deus fez, se despir da sua glória, assumir a forma humana e deu um passo além, a forma humilde humana, e se permitir ser massacrado, assassinado brutalmente, ele fez isso para que cristãos se gabassem que são melhores que outros cristãos. Simplesmente porque acreditam que possuem, entre aspas, uma verdade melhor. Qual é essa verdade? Qual é?
uma ideia, uma crença, uma teologia, uma maneira de pensar única, particular, uma melhor maneira de interpretar a Bíblia. É isso? Será que é por isso que ele sofreu a cruz? Será que foi por essas coisas que ele se esvaziou, negou-se a si mesmo e experimentou a morte? Eu não sei no que você crê. Não sei quais são as suas crenças. Quais são os seus valores? Quais são os ideais que você defende na sua vida? Não sei qual é a sua verdade. Não sei qual é a sua verdade religiosa. Enfim, essa é a triste condição que a gente vive no nosso tempo, dizendo ser seguidores de Jesus. Nós estamos nessa série intitulada Erguendo Pilares, que busca tratar dessa questão da crise que nós, como discípulos de Jesus, enfrentamos hoje. E essa crise não é uma crise nova. Na época dos primeiros discípulos, eles já estavam preocupados com o problema de que pessoas se aproximavam de Jesus, mas não viviam uma experiência real com Deus. E apesar desta igreja, Nova Semente, ter como slogan uma experiência real com Deus, eu arrisco dizer que existem pessoas aqui dentro que não sabem o que é isso, que não vivem uma experiência real com Deus em suas vidas. Queria convidar você para abrir o texto. O texto base da mensagem de hoje está em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Os versos 5 ao 8. Aqui nós encontramos o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Tornou-se semelhante aos homens, e agora, sendo encontrado na forma humana, foi além. Humilhou-se a si mesmo, a fim de humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Não sei se você tem acompanhado as notícias dessa última semana na televisão. Terremoto no México mata mais de 300 pessoas, ou cerca de 300 pessoas. Os mais destruidores terremotos que aconteceram na cidade do México. Furacão no Caribe, no sul dos Estados Unidos. Furacão mais mortal da história, recente história dos Estados Unidos. Enquanto isso, essa semana Donald Trump diz palavras provocadoras ao ditador Kim Jong-un na Coreia do Norte, levando o mundo a uma insegurança, absoluta insegurança. Como se já não bastasse a insegurança nuclear sendo ressuscitada, uma guerra nessas dimensões abalaria toda a política, economia, todas as outras áreas do nosso mundo. E eu e você seremos vítimas. Rio de Janeiro, guerra do tráfico. Não sei se você tem acompanhado o problema que está acontecendo na favela da Rocinha.
Eu não sei até que ponto esse evento na favela da Rocinha realmente é legítimo ou é simplesmente mais uma atitude dos nossos governantes para desviar a sua atenção da vergonha que é a política no nosso Brasil, da corrupção que está presente na política do nosso Brasil. E claro, sem falar da hipocrisia na religião. Parecem sinais do fim, não parece? O que você acha? São sinais do fim, sim ou não? Só alguns acham isso? Pelo menos quando eu leio lá Mateus, a declaração de Jesus em Mateus, falando sobre a história humana, ele começa falando que haverá todas essas coisas que nós vemos nos nossos noticiários hoje, essa semana. E ele chama isso de sinais do fim. Na Bíblia, a visão apocalíptica, o fluxo da profecia apocalíptica nos evangelhos é diferente do fluxo dessa profecia no livro do Apocalipse ou no livro do profeta Daniel. Ela começa nos evangelhos falando sobre os sinais que estão presentes na história da humanidade. Jesus afirma ser esses sinais, guerras, terremotos, calamidades, como o princípio das dores. Mas são sinais. E esses sinais, eles avançam. Só que os evangelhos, na sua segunda seção, quando trata desses eventos da humanidade, Jesus aponta para uma outra realidade. A necessidade de eu e você, que esperamos o retorno de Jesus, vigiar e estar prontos para o encontro com o Senhor. Os objetivos desses sinais escritos por Jesus, eles cumprem um papel: chamar a minha atenção, chamar a sua atenção para a condição que existe, está presente no nosso mundo, para a condição caótica do mundo em que vivemos. Chamar a nossa atenção de que as atitudes e qualquer invento da ciência humana é incapaz de resolver os problemas que eu e você provocamos. Os sinais, com exceção de Jerusalém, do evento da destruição de Jerusalém, cumprem esse papel. Nos lembrar de que precisamos ser salvos de nós mesmos. No Evangelho de Marcos, por exemplo, isso é dito da seguinte forma. Marcos capítulo 13, verso 32 e 33, nós lemos o seguinte: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Portanto, fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. No Evangelho de Mateus, Jesus vai tratar isso de uma forma um pouco diferente. Na verdade, o autor Mateus trata essas declarações de Jesus de uma forma diferente. As unidades dos capítulos 24 e 25, Mateus divide em dois blocos. O primeiro bloco até o verso 41, onde ele trata dos sinais e da triste condição da humanidade. E a partir do verso 42 até o final do capítulo 25. Mateus 24, 42, ao final do capítulo 25. Então Jesus apresenta 5 parábolas. 5 parábolas que têm um único propósito: instruir seus discípulos a respeito desse tempo de espera, a respeito de como é necessário estar atentos, preparados, vigiando,
enquanto não acontece o encontro com o Mestre. Eu quero recapitular com vocês rapidamente essas 5 parábolas. Elas são pequenas e vocês conhecem elas de cor. A primeira parábola do vigilante, homem vigilante. Mateus 24, 42 a 44. Nós lemos o seguinte: portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia em que virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora da noite em que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. Essa é a primeira informação desse bloco, dessa unidade de 5 parábolas. O fato de que nós não sabemos o dia e a hora do retorno do Senhor. E diante desse fato, a necessidade de eu e você vigiarmos e estarmos preparados. Essa é a primeira informação. A partir daqui, as demais parábolas vão construir em cima dessa informação. Cada uma das próximas parábolas, ela vai agregar algo a mais nessa ideia, nesse conceito, ensinado por Jesus a seus primeiros discípulos, dessa necessidade de que eles precisariam vigiar enquanto esperam, enquanto ocorre a demora. A segunda parábola é a parábola do servo fiel ou infiel. Nós encontramos também no capítulo 24, do verso 45 ao 51, lemos o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo, a quem o Senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Garanto-lhes que para ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que este servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor demora. E então comece a bater nos seus conservos e a comer e beber com beberrões. Atenção, o senhor daquele servo virá um dia em que ele não o espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente. Ele lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui existe um acréscimo. Nessa informação da necessidade de vigiar, na necessidade de esperar. O acréscimo é que todo cristão, toda pessoa que espera o encontro com o Senhor, tem deveres e responsabilidades éticas a serem colocadas em práticas, a serem vividas enquanto esperam. Mas é claro, também tem alertas. Tem 2 alertas. O primeiro alerta é que a demora pode provocar mau comportamento. E Jesus está demorando para voltar, não está? Está ou não está? 2000 anos. A demora pode provocar mau comportamento. Essa é uma das mensagens, um dos alertas. Mas um segundo alerta é que o servo infiel também receberá uma recompensa. E que recompensa? Bom, a terceira parábola você conhece. A parábola das 10 virgens. De uma maneira geral, apenas recordando rapidamente essa parábola, você encontra Jesus falando que existem 10 virgens esperando o noivo. 5 delas prudentes, 5 delas imprudentes. E diz que o noivo demora e elas adormecem. E de repente alguém grita, o noivo vem, e elas acordam. E agora as lâmpadas que elas estavam segurando para iluminar o caminho do noivo, de 5 delas as lâmpadas estavam apagadas porque elas não tinham óleo de reserva. Só 5 prudentes trouxeram esse óleo de reserva. Elas pediram emprestado óleo, mas não
Não podia, porque senão elas ficariam sem as que tinham trazido. Saíram correndo comprar, o noivo veio, entrou. E começou o banquete. Essa é a história. Essa é a parábola contada por Jesus. E aqui novamente as ideias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. O acréscimo nessa parábola está na diferenciação. A diferenciação daquelas 10 virgens. Não cabe aqui a gente desenvolver os rituais que envolvem o casamento judeu, principalmente naquele período, muitos rituais. Um deles eram as virgens esperando o noivo. E aqui algumas ideias importantes. Primeira, todas elas esperavam o noivo. Isso significa que de alguma forma as 10 virgens aparentemente eram, entre aspas, cristãs. Pessoas como eu e você que estamos aqui hoje, porque se estamos aqui hoje é porque de alguma forma esperamos encontrar o Senhor. A segunda informação, o segundo alerta, é que todas as 10, dormiram. Ficaram sonolentas e dormiram. Todas as 10. O fato é que o noivo veio. E Jesus disse que o noivo, quando chegou, fechou a porta. E 5 delas ficaram de fora. Não ficaram de fora porque não estavam esperando o noivo. O acréscimo aqui, nessa parábola, é que existe uma necessidade de preparo. Não apenas espera. E uma informação crucial, um acréscimo crucial. Ninguém pode pegar o óleo do outro. Ninguém será salvo à custa de outros. Ninguém pode se apoiar na experiência religiosa de outro. Existe uma história interessante, uma parábola, contada por um professor de teologia, o nome dele, William Barclay, famoso. Eu conheci essa história quando eu era criança, minha mãe me contava essa história, talvez muitos de vocês conheçam, mas ela cabe muito bem para esse contexto da parábola das 10 virgens. Ele conta que 3 aprendizes de demônio, 3 demônios aprendizes, foram entrevistados pelo diabo. O diabo queria saber quais eram as ideias que eles possuíam, para eles, quando fossem enviados à terra, realizassem a obra do diabo sobre a terra. E cada um apresentou o seu plano de destruição da humanidade. O primeiro propôs dizer às pessoas que Deus não existe. É isso que ele conta. E o diabo olhou para a proposta desse primeiro demônio e falou assim: alguns vão acreditar nisso, outros não vão acreditar nisso. Porque muitos têm a convicção de que Deus existe. Então o segundo chegou e propôs o seguinte: eu vou dizer às pessoas que o inferno não existe. O diabo olhou para esse segundo aprendiz de demônio, né? E disse assim: também não vai dar certo. Algumas pessoas vão acreditar, mas muitas pessoas têm a percepção, a consciência de que o ímpio receberá aquilo que ele merece. O terceiro demônio foi entrevistado pelo diabo e ele disse o seguinte: direi aos homens que não precisam ter pressa. Não há necessidade de pressa. Temos tempo. E o diabo disse: corre. Isso funciona. Eu não sei como tem sido a sua experiência religiosa. Eu não sei o que te motiva a estar aqui. Eu não sei o que acontece na sua vida durante a semana. Quais são os teus desafios. Quais são as dificuldades que você enfrenta. Mas independente da sua realidade, porque aqui a realidade de cada um é desafiadora,
como a minha é desafiadora, todos nós temos que estar preparados. Porque o encontro com o Mestre acontecerá. A quarta parábola, a parábola dos talentos, ali nos capítulo 25, já dos versos 14 ao 30. Essa parábola, diferente das 3 parábolas anteriores, ela tem uma proposta: responder uma pergunta. A pergunta: o que significa estar prontos? O que significa eu estar pronto? Como é que eu vigio? Como é que eu estou preparado para o encontro com o Mestre? O resumo da parábola você conhece. Um senhor rico saiu de viagem, e antes da viagem chamou 3 de seus servos, e deu a ele talentos, uma grande quantidade de dinheiro. Para o primeiro deu 5, para o segundo deu 2, e para o último, terceiro, deu 1 talento. E aí, você sabe o que aconteceu? O primeiro que recebeu 5, multiplicou. O segundo que recebeu 2, multiplicou. O terceiro foi lá diz que ele, com medo do senhor dele, porque ele sabia que o senhor dele colhia aonde não plantava, ele foi lá e enterrou o tesouro, enterrou o dinheiro. E diz que quando o senhor voltou, o senhor foi prestar conta. Os servos foram prestar contas ao senhor. E os 2 que multiplicaram o dinheiro foram recompensados. E aquele que enterrou o dinheiro foi condenado. Existem muitas informações importantes nessa parábola. Primeiro que você tem que saber que enterrar tesouros no Antigo Oriente Médio, na época de Jesus Cristo, era algo muito comum. Não existiam bancos onde você depositava o seu dinheiro e tem a falsa sensação que o seu dinheiro está seguro, né? Não existiam essas coisas. Você tinha que cavar, você quer guardar o dinheiro, quer segurança para o seu dinheiro, você tem que cavar o chão e enterrar o seu tesouro. Você não pode esquecer o lugar que você enterrou, né? Senão, você não encontra nunca mais. Isso era muito comum. Isso significa que o ato desse terceiro servo enterrar o tesouro não era um ato errado diante da sociedade na qual ele vivia. Interessante que essa parábola, ela traz 2 informações, acrescenta 2 informações a essa questão do vigiar e estar prontos. A primeira delas: Deus deseja mais do que segurança para os talentos confiados. Ele deseja que esses talentos, esse dinheiro, esse tesouro, chame como você quiser, esses dons sejam multiplicados, sejam trabalhados, sejam desenvolvidos. Diz assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. E aquele homem que enterrou o talento, aqui é o segundo acréscimo dessa parábola, recebeu um julgamento. Foi julgado e condenado. E você precisa entender uma coisa: estar esperando o retorno de Jesus não significa aguardar passivamente. Deus espera que aquilo que Ele deu a você seja multiplicado. Estar prontos é agir com responsabilidade na direção de multiplicar tudo o que o Senhor te dá. Uma informação importante nessa parábola é que Deus não espera os mesmos resultados de todas as pessoas. E uma última informação nessa parábola: fidelidade daqueles 2 primeiros servos são recompensadas. A fidelidade é recompensada com mais responsabilidade. Porque se o Senhor deu o dobro daquele tesouro, daquele dinheiro para aqueles servos, vocês acham que agora o Senhor vai querer que você enterre? Quinta parábola. A parábola dos bodes e das ovelhas. Aqui é o auge do tema de Mateus. Que é o auge dessas informações relacionadas a essa questão da vigia, de vigiar, estar prontos para o encontro com o Senhor. Você conhece o resumo da parábola? Uma das parábolas mais famosas da Bíblia. Diz que no dia em que o Deus sentar no trono,
para julgar as nações. Ele separará as nações, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá para as ovelhas: venham benditos de meu Pai, recebam por herança aquilo que lhes foi preparado. E eles respondem: desculpa, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, tive fome e vocês me alimentaram, estive preso e vocês me visitaram, estava nu e vocês me vestiram. Agora sim, então eles perguntarão: quando é que fizemos isso? E aí o rei responde: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim fizeram. O mesmo acontece com os que estão à esquerda. Só que vocês conhecem o resultado. A pergunta feita foi a mesma: quando é que te fizemos isso? Quando é que te vimos com fome? Quando é que te vimos nu? A pergunta é a mesma. Aqui no esquema das 5 parábolas, as 3 primeiras têm a ênfase no vigiar, na necessidade de a gente vigiar, estar atentos, estar prontos. A parábola 4, ela fala que nesse tempo de vigia existe uma necessidade de atividade, de trabalho, de crescimento. Mas a 5 tem como acréscimo, a parábola dos cordeiros, dos carneiros e dos bodes. Ela mostra a natureza essencial desse trabalho, desse crescimento, dessa atividade. A surpresa nessa parábola é a pergunta. Os 2 grupos perguntam: quando te vimos, Senhor? Quando te vimos? Com fome, com sede. E o motivo da surpresa deles, principalmente dos que estão à esquerda, é a falsa interpretação, é o falso entendimento do que é a verdadeira religião. Geralmente nós acreditamos que o coração da verdadeira religião estão nas nossas crenças, nas nossas doutrinas, nas nossas práticas religiosas. No Antigo Testamento, Deus declarou através do profeta Miqueias algo muito importante de como Deus espera que os seus filhos vivam nesta terra. Olha o que ele diz, Miqueias capítulo 6, verso 8. O Senhor exige que pratiques a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Essa declaração foi reproduzida por Jesus 3 vezes, está relatado no Evangelho de Mateus, e em todas as 3 vezes o contexto sempre foi o mesmo: o que é a verdadeira religião. O Novo Testamento aborda esse tema de maneira clara. Tiago fala sobre isso. Olha o que Tiago diz. Capítulo 1, verso 27. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Paulo, escrevendo também para os romanos, fala algo parecido. Depois de uma lista de qualidades, ele diz assim: aqueles que amam o próximo vivem em essência os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Jesus sempre falou sobre isso, de forma clara, sem rodeios.
Mateus capítulo 10, olha o que Jesus fala sobre a verdadeira religião. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses meus pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que ele não perderá a sua recompensa. Sabe, no dia do julgamento das nações, não vai ser perguntado para você no que você acredita. Não vai ser perguntado para você quais são seus valores, quais são seus ideais de vida. Não vai ser perguntado nada disso. Não vai ser perguntado por que guardamos o sábado, ou porque a gente devolve o dízimo, porque a gente cuida bem da saúde. Nada disso vai ser perguntado no dia do julgamento. É claro que todas essas coisas são coisas importantes, todas elas. É importante praticar isso, viver essa experiência. Mas sabe, viver apenas essas coisas é o mesmo que estar totalmente perdido. De acordo com outro teólogo extraordinário, australiano, também professor de teologia, autor de vários livros, Leon Morris, em seu livro Evangelho de Acordo com Mateus, publicado em 1992, ele diz o seguinte, prestem atenção: devemos manter em mente que é comum a toda a Escritura, toda a Bíblia, que somos salvos pela graça, amém? Somos salvos pela graça. Eu creio nisso. Mas ele continua, ele diz assim: mas também somos julgados por nossas obras. Ele diz assim: as obras que fazemos, todas as obras que fazemos, as minhas atitudes, as suas atitudes, a maneira como pensamos, como agimos, fora desse prédio. Ele diz o seguinte: são a evidência da graça de Deus em ação em nós. É a evidência de que a graça está presente em minha vida. Ou a nossa rejeição a essa graça. O que realmente conta na parábola dos cabritos e das ovelhas não tem a ver com crença, não tem a ver com verdades, não tem a ver com teologia, não tem a ver com valores pessoais ou institucionais. Tem a ver com quem você é diante de Deus e diante dos homens. O problema é que a gente não pode confundir justiça social com o Evangelho. Jesus se doou, Jesus viveu justiça social, Jesus fez justiça social em seu tempo, quando andou nessa terra por onde passou. Jesus não conseguia ver, dizia, a Bíblia repete essa expressão várias vezes: Jesus teve compaixão das pessoas e curava a todos que se aproximavam dele, restaurava a vida de pessoas. Jesus viveu a justiça social, mas Jesus não fez apenas isso. O ministério de Jesus, ele também conhecia profundamente as Escrituras. Ele também tinha uma comunhão com o Pai. Ele também tinha uma mensagem clara e definida: arrependam-se. Essa sempre foi a mensagem de Jesus. Porque existirá um julgamento no futuro. Acredite você nisso ou não. Deixa eu ler novamente o texto inicial para vocês. Filipenses capítulo 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se.
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E agora, encontrado na forma humana, foi além. Humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. A nossa atitude, a mesma de Cristo. Viver essa experiência proposta por Jesus, da graça, a graça compartilhada com as pessoas, não é uma coisa fácil. Eu vou contar para vocês uma história que mudou a minha vida. Eu já contei essa história aqui há algum tempo atrás, e muitos de vocês já ouviram. Mas é que é a melhor história, porque a gente está tratando, então eu vou repeti-la. Eu havia terminado a faculdade de teologia, alguns anos atrás, muitos anos atrás. Eu havia terminado a faculdade, e na faculdade a gente aprende muita coisa, a cabeça da gente fica cheia de ideias, crenças, teologia, doutrina. A gente aprende tudo isso, aprende tudo sobre Bíblia, aprende muita coisa. Eu estava na casa dos meus pais, passando alguns dias lá com ele. Eu lembro que era um domingo, meu pai saiu com a minha mãe pela manhã. E eu fiquei em casa ali sentado assistindo televisão, fazendo alguma coisa. De repente toca o interfone. Eu atendo o interfone, era uma senhora, Ana. E ela fala pelo interfone que queria conversar um pouquinho comigo. Queria falar sobre a Bíblia, tinha um livro para me entregar. E eu já saquei, ela era testemunha de Jeová. E eu pensei comigo assim rapidamente. Não quero agora, estou afim, estou cansado, quero ficar aqui na minha televisão, assistindo. Quero ficar aqui assistindo, vendo as minhas coisas. Mas ela insistiu no interfone. E eu subi falar com ela. Na porta ali, ela começou a falar de Jesus para mim. E é óbvio, os testemunhos de Jeová têm uma compreensão diferente sobre Jesus. Eles não entendem as declarações do primeiro capítulo do Evangelho de João, onde afirma que Jesus é o Criador da nossa realidade, um com Deus, o Verbo que se fez carne. Eles não entendem dessa forma. E eu ali subi, já empolgado, porque eu cresci vendo o meu pai discutindo religião com as pessoas, defendendo teorias, crenças, as crenças do meu pai. Ele estava disposto a discutir com quem quer que fosse. E eu subi e comecei a conversar com ela. E rapidamente eu comecei com a cabeça cheia de argumentos, cheio de teologia, cheio das minhas verdades, a falar com aquela mulher. E ela foi ficando mais quieta, mais quieta. No final da conversa, ela e o filho dela ali do lado, ela vira para mim e fala: eu preciso ir embora, com um sorriso no rosto, posso orar por você? Eu falei: pode. E ela fez uma oração de despedida, e eu me lembro que na oração ela disse as seguintes palavras: que Deus, de alguma forma, colocasse o amor de Jesus no meu coração. Claro que eu fiquei perturbado com isso. Claro que eu voltei para casa meio pensativo. Mas a história não acaba aí, né? Meu pai foi fazer as coisas dele na rua com a minha mãe, foi para a igreja no domingo à noite. Chegou à noite em casa, já estava na minha cama ali, porta fechada, meu pai bate: posso entrar? Entrou, sentou na minha cama. Preciso falar com você, é sério. Levantei, sentei, encostei na cama. Loira, tem uma pergunta. Por acaso você conversou com uma mulher chamada Ana hoje? Na hora eu fiquei desesperado. Eu perguntei, meu pai foi, eu falei: pai, conversei. Ele falou: você fez uma coisa muito errada. Há 2 anos, aos domingos à tarde, eu vou na casa dessa senhora para estudar a Bíblia com ela e com o filho dela. E hoje, quando eu fui, ela me atendeu, mas não quis estudar comigo. De alguma forma, alguma coisa que você falou na conversa com ela, ela te identificou como meu filho. E ela me disse que se eu não sou capaz de ensinar o Evangelho de Jesus
ao meu filho, então eu não preciso ensinar para ela. Que tipo de religião a gente tem vivido? Me permita lembrar alguns textos da Bíblia. Alguns pequenos textos com vocês. Tudo bem? Importantes para a experiência do Evangelho. Primeiro, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Cruz. No outro lugar, Jesus diz o seguinte: o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês, meus discípulos, por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Mais um texto, João 16. Virá o tempo, quando quem os matar, pensará que está prestando culto a Deus. E é só olhar para o Estado Islâmico. Segundo muitos órgãos não governamentais, 11 cristãos hoje são assassinados por dia, por causa do nome de Jesus Cristo. Fundamentalistas islâmicos, né? Acham que estão prestando culto a Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte: a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Timóteo, ele diz o seguinte: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho. Qual que tem sido a sua atitude diante desse mundo que a gente vê na televisão, ouviu essa semana? Desse mundo de terror, de insegurança. Qual tem sido a sua atitude diante do mundo de terror que está à sua volta, na sua casa, no seu trabalho? O problema é que nós, como cristãos, nós como adventistas do sétimo dia, modernos adventistas, nós nos esquecemos do motivo pelo qual Deus constituiu um reino nesta terra. Deus fez esse mundo por um único motivo: mostrar a sua glória e a sua graça. Mas nós cristãos gostamos da glória, gostamos de receber a graça, não de vivê-la. Sabe, o evangelho da prosperidade, vivido por muitos que estão aqui hoje, não vai fazer ninguém louvar a Deus. Vai apenas nos fazer louvar a prosperidade. É claro que eu quero que Jesus me dê um carro, uma casa, resolva o meu problema de saúde. É claro que eu quero que Jesus faça essas coisas. Quem não quer ganhar de Jesus um carro? Quem não quer ter seus problemas resolvidos e que Jesus resolva esses problemas? O problema é que não é dessa maneira que a glória de Deus será mostrada ao mundo. Não é pelo que eu recebo, mas é por quem eu me torno. Eu adquiro essa mentalidade do Cristo, de estar disposto a me esvaziar, a me humilhar, a servir, a dividir o pouco que eu tenho com aqueles que têm menos. Deus está chamando a gente para viver isso, como discípulos de Jesus, como cristãos
no século 21, como adventistas do sétimo dia. Viver essa experiência religiosa, onde eu e você somos aquilo que Jesus chama de sal e luz, por onde andar. Onde eu e você somos aquilo que, no Êxodo, Deus fala, sacerdotes, meus sacerdotes. Aquilo que Pedro chama de nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido de Deus para anunciar ao mundo a forma como Ele te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Você já pensou no conceito das missões? Quem nós somos como cristãos hoje? 2,2 bilhões de pessoas no mundo. Como chegamos a esse número? Uma religião que começou com 12 homens, sem cultura. Nunca houve um avanço do Evangelho em nenhuma cultura ou civilização onde não houvesse sofrimento e dor, e entrega, e negação a si mesmos. Nunca houve. Se você um dia sonhar em ser missionário numa terra distante, ou se você quiser ampliar a sua experiência de vida aqui nesta terra, vivendo essa missão do Evangelho, aonde você está, entenda uma coisa, guarde uma palavra: dor. Paulo diz o seguinte aos Colossenses: agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês. Uma religião que está mais preocupada com os outros e menos consigo mesmos. Eu não estou falando para vocês que viver o Evangelho é viver uma vida miserável, eu não estou dizendo nada disso. Mas é importante você saber que quando você escolhe o Evangelho, quando você escolhe viver o reino de Deus, quando você escolhe ter a mentalidade de Jesus Cristo em você, você encontrará dor. A missão de Jesus desde o primeiro dia de sua vida aqui na terra foi a cruz. E o mesmo aconteceu com seus discípulos, seus primeiros discípulos. O que mudou? Somos melhores do que eles. Jesus fez uma oração pelos seus discípulos. Ali antes de ir para o Getsemane, uma oração de despedida, grande. Mas ele disse uma frase, João capítulo 17, verso 13. Pai, Jesus diz, agora que eu vou para ti, digo essas coisas enquanto estou ainda no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria, para que eles sejam felizes, como eu sou feliz. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja. Se você olhar para a Bíblia, do começo ao fim da Bíblia, você vai encontrar dor na vida de todas aquelas pessoas que quiseram viver uma experiência real com Deus. Não sei o que você está buscando. Não sei se está buscando prosperidade, resolver as suas questões pessoais, a saúde que está ruim, o relacionamento que está ruim, o trabalho que te falta. Não sei se é isso que te leva a buscar a Deus. Não sei se você está tanto tempo dentro da igreja cristã que a única coisa que você entende como cristianismo são defender conceitos e verdades e ideias e crenças. Não sei. Tenho certeza que Deus quer algo diferente para você. Afinal, Jesus não se humilhou para que cristãos se gabassem e são melhores do que outros. O último texto que eu queria dividir com vocês, um dos textos mais importantes e conhecidos de Jesus, está lá em Mateus capítulo 16. Ele diz o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Não sei o que você está disposto a viver,
Mas o meu desejo é que todos vocês tenham uma experiência real com Deus, onde quer que vocês estejam, para que a cidade de São Paulo conheça um Jesus que ainda não conhece, porque são poucos os que estão testemunhando sobre Ele. Que Deus possa abençoar vocês.